Nesta edição do Recap Podcast, falamos de economia e a análise traz um cenário melhor que aquele que se previa quando a pandemia da Covid-19 se tornou uma realidade no Brasil. Nós conversamos com Michael Viriato, que é professor de finanças do INSPER e sócio da Casa do Investidor. No começo da pandemia, em meados de março, imaginava-se que a queda econômica no Brasil poderia chegar até 10%. Tinha-se muito medo com relação aos reflexos que a pandemia poderia trazer, não só para a economia como para as empresas, e esse medo hoje ele está muito menor, porque justamente tiveram medidas rápidas e fortes, tanto pelos bancos centrais quanto pelos governos. Então a expectativa de queda hoje na economia brasileira chega-se, segundo o relatório Focus do Banco Central, a mais ou menos 5% de queda, ou seja, praticamente metade da queda que imaginava-se anteriormente. Já há economistas que dizem que essa queda econômica pode ser ainda menor, ou seja, o reflexo da pandemia poderia ser ainda muito menor do que imaginava-se anteriormente, ou seja, as expectativas estavam muito pessimistas naquele momento, obviamente, dada a incerteza que se vivia pelo desconhecimento dos reflexos que isso poderia trazer e também pelo desconhecimento do que os bancos centrais e governos poderiam ajudar a economia nesse momento. Segundo Viriato, medidas do governo, como os auxílios emergenciais, tiveram um papel fundamental para esse novo cenário econômico. Justamente esse auxílio emergencial que o governo promoveu, não só dando dinheiro à população mais carente, mais afetada, assim como também o governo liberando o FGTS, também liberando dinheiro para as empresas, liberando formas de financiamento mais baratas, isso fez com que a economia retomasse de forma mais rápida. Isso trouxe um alívio para as empresas, de forma que elas conseguissem passar, ou seja, como se fosse uma ponte para elas passarem por esse momento de dificuldade. Então, sem dúvida, o auxílio emergencial que o governo e o Banco Central fez nesse momento foram cruciais aí para essa retomada mais rápida. Isso não aconteceu apenas no Brasil, isso também foi no mundo inteiro. Ou seja, isso trouxe mais rápido o crescimento e também ajuda a perspectiva de crescimento futuro. Apesar dessa análise que mostra que os impactos negativos na economia são menores do que aqueles que eram esperados, é evidente que se busca e se espera cenários melhores e uma recuperação mais acelerada. Mas para isso, na análise de Michael Viriato, outras medidas precisam ocorrer visando aumentar a confiança. Entre essas ações que seriam necessárias estão as reformas tributária e administrativa. Com relação a crescimento futuro, algo para a gente pensar, ou seja, como é que a gente poderia voltar ainda mais rápido. A aceleração desse crescimento, ele só viria se a gente tivesse reformas que pudessem ajudar a, por exemplo, aumentar a confiança do empresariado. Então, reformas como, por exemplo, a reforma tributária, reforma administrativa, poderiam ajudar a confiança na economia, não só pelo empresariado, como também pelos consumidores, e isso trazendo então a economia de forma mais rápida aos trilhos do crescimento. Apesar de traçar essas medidas como importantes para uma retomada mais rápida, o professor de finanças do INSPER e sócio da Casa do Investidor faz algumas ressalvas. Essa reforma tributária, sem dúvida, nesse momento que a gente está passando de ainda recuperando o período de pandemia, ela fica um pouco adiada, porque normalmente numa reforma tributária você pode ter um leve aumento de tributos no curto prazo, ou pelo menos um setor ou outro vai ser prejudicado. Dado isso, a discussão neste momento ela fica muito difícil, né? Deve-se levar em conta também que a gente está muito próximo de eleição municipal. Isso também prejudica, porque sempre existe um custo político de discussão de imposto muito próximo de uma eleição. Então, provavelmente,
tanto a reforma tributária quanto a reforma administrativa ficam para o ano que vem. Mas se essas reformas forem discutidas já no início do próximo ano, isso pode trazer uma recuperação mais rápida da economia. Colocando todas as questões na balança, Michael Viriato mantém o otimismo para a retomada econômica no Brasil. Com relação a expectativas, o relatório Focus do Banco Central mostra que os economistas estão com expectativa de crescimento, ou seja, de retomada do crescimento já no ano que vem, e a gente pode voltar para os patamares anteriores a essa crise já no início de 2022, ou seja, bem antes do que se esperava, né? Então, todo o programa que o governo implementou de auxílio, de fazer com que houvesse uma ponte para a retomada, isso está surtindo efeito e as expectativas de crescimento, não só do Brasil, mas no mundo, estão retomando. Então, a perspectiva continua bastante positiva para o próximo ano e o ano seguinte. Essa entrevista foi feita no dia 27 de agosto de 2020, considerando então o cenário desta data. Gláucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.